Agora vamos para a parte 3 dele, dessa terceira parte, a sedução e suas consequências imediatas. A gente agora vai para a parte 3 da leitura do texto, página 38. É um espaço que ele deu. Ele volta agora à história do irmão, mas deste ponto em diante devo prosseguir um pouco sobre as linhas temáticas. A idade do menino na época em que sua irmã iniciou a sedução era de 3 anos e 3 meses. Nota: nas edições anteriores a 1924, lê-se de 3 anos e 3 meses a 3 anos e meio. Aconteceu, como já foi mencionado, na primavera do mesmo ano, em cujo verão chegou a governanta inglesa e em cujo outono os pais, ao regressarem, encontraram-no tão fundamentalmente alterado. É muito natural, então, relacionar essa transformação com o despertar da sua atividade sexual que havia entre mentes ocorrido. Como reagiu o menino às tentações de sua irmã mais velha? Por uma recusa é a resposta, mas por uma recusa que se aplicava à pessoa e não à coisa em si. A irmã não lhe agradava como objeto sexual, provavelmente porque seu relacionamento com ela já fora determinado numa direção hostil devido à rivalidade no amor dos pais. Ele manteve-se distante da irmã e, além disso, as solicitações dessa logo cessaram. Contudo, ele tentou ganhar, em vez dela, outra pessoa de quem gostava, e a informação que sua própria irmã lhe dera, na qual proclamara a sua Nania como modelo, dirigiu sua escolha nessa direção. Começou, portanto, a brincar com o pênis na presença da babá, e isto com muitos outros exemplos, nos quais as crianças não escondem a sua masturbação. Deve ser considerado como uma tentativa de sedução. A babá desiludiu-o, fez uma cara séria e explicou que aquilo não era bom. As crianças o faziam, acrescentou. Ficavam com uma ferida no lugar. O efeito dessa informação, que equivalia a uma ameaça, pode ser reconhecido em várias direções. Em consequência dela, diminuiu a sua dependência da babá. Pode muito bem ter se zangado com ela. E mais tarde, quando se manifestaram seus acessos de ira, tornou-se claro que realmente estava amargurado com ela. Mas era característico dele que cada posição da libido que era obrigado a abandonar era a princípio obstinadamente defendida por ele contra o novo desenvolvimento. Quando a governanta entrou em cena e abusou da sua Nania, expulsando-a da sala e tentando destruir sua autoridade, ele, pelo contrário, exagerou seu amor pela vítima desses ataques e assumiu uma atitude brusca e desafiadora em relação à agressiva governanta. Não obstante, começou em segredo a procurar outro objeto sexual. Sua sedução dera-lhe o desígnio sexual passivo de ser tocado nos genitais. Saberemos agora em relação a quem foi que ele tentou satisfazer esse desígnio e que carinhos o levaram a essa escolha. Concorda inteiramente com as nossas previsões o fato de que sabemos que, após as suas primeiras excitações genitais, iniciou-se a sua busca sexual e que logo chegou ao problema da castração. Nessa época, conseguiu observar 2 meninas, a irmã e uma amiga dela, enquanto urinavam.
Sua sagacidade pode muito bem ter lhe permitido deduzir os verdadeiros fatos desse espetáculo, mas comportou-se como sabemos que se comportam outras crianças do sexo masculino nessas circunstâncias. Rejeitou a ideia de que via diante dele uma confirmação da ferida com a qual a babá o ameaçara, e explicou a si mesmo que aquilo era um traseiro frontal das meninas. O tema da castração não se estabeleceu por essa decisão. Encontrou novas alusões a ele em tudo o que ouvia. Certa vez, em que as crianças ganharam uns confeitos coloridos em forma de bastão, a governanta, que era propensa a fantasias desordenadas, disse que eram pedaços de cobra cortada. Ele lembrou-se depois de que o pai encontrara uma vez uma cobra ao caminhar por uma picada e a fizera em pedaços com uma vara. Ouviu a história tirada de Reinhard the Fox, lida em voz alta, de como o lobo queria pescar no inverno e usou a cauda como isca, e como dessa maneira o rabo do lobo se congelou e partiu. Aprendeu os diferentes nomes pelos quais se distinguem os cavalos, conforme estejam ou não intactos em seus órgãos sexuais. Assim, ocupava-se com pensamentos sobre a castração, mas ainda não acreditava nela nem a temia. Outros problemas sexuais surgiram para ele nos contos de fadas com que se havia familiarizado nessa época. No Chapeuzinho Vermelho e Os 7 Cabritinhos, as crianças eram tiradas do corpo do lobo. Seria o lobo uma criatura feminina, então? Ou poderiam os homens ter também crianças dentro do corpo? Nessa época, a questão não se colocara ainda. Mais que isso, na época dessas perguntas, ele não tinha ainda medo de lobos. Uma das informações do paciente tornará mais fácil para nós compreender a alteração do seu caráter, a qual apareceu durante a ausência dos pais como uma consequência um tanto indireta da sua sedução. Ele disse que abandonou a masturbação pouco depois da recusa e ameaça da sua nania. Aí vem itálico. Na sua vida sexual, portanto, que estava começando a surgir sob a influência da zona genital, cedeu ante um obstáculo externo e foi por influência deste lançada de volta a uma fase anterior da organização pré-genital. Como resultado da supressão da masturbação, a vida sexual do menino assumiu um caráter anal sádico. Tornou-se um menino irritável, um atormentador e gratificava-se dessa forma às custas de animais e seres humanos. O principal objeto era sua amada Nania, e ele sabia como atormentá-la até que ela rompesse em lágrimas. Desse modo, vingava-se nela pela recusa que encontrara e, ao mesmo tempo, gratificava a sua lascívia sexual na forma que correspondia à presente fase regressiva. Começou a mostrar-se cruel com os pequenos animais, apanhando moscas e arrancando-lhes as asas, esmagando besouros com os pés em sua imaginação. Gostava também de bater em animais maiores, cavalos. Todos esses, então, eram procedimentos ativos e sádicos. Discutiremos os seus impulsos anais desse período numa ligação posterior. Parando aqui.